420 horas de jejum me fizeram isso. Calma que eu não fiquei 2 semanas sem comer direto. Essas 420 horas foi porque eu fiz o Ramadã. Para quem não sabe, Ramadã é um jejum espiritual muçulmano. Eu já fiz um vídeo explicando sobre ele. E nesse Ramadã eu comia mais ou menos às 5 da manhã e comia de novo às 19, 19h30, por aí. Então ficava cerca de 14 horas de jejum por dia e isso durou 30 dias. Então, somando 14 horas de jejum por dia, vezes 30 dias, deu 420 horas de jejum. E esse jejum me fez duas coisas. Me trouxe disciplina e autocontrole, e eu vou explicar o porquê. Como durante o Ramadã eu tinha que todos os dias comer apenas na ausência do sol e beber água também, então o que acontecia? O sol nascia às 5h30 mais ou menos, então às 5 horas eu já tinha que estar comendo ou ter comido. Para isso eu acordei às 4h20 todos os dias e imediatamente após sair do quarto e ir para o banheiro, eu saía do banheiro e ia comer. Então eu comi às 5 horas, antes das 5 horas, 5 e pouquinho, todos os dias durante 30 dias e depois eu ia comer de novo só às 19h30 ou às 20 horas. Teve dia que eu acabei comendo só às 22 horas por conta que não tinha comida, tive que fazer comida, ainda faltou gás e etc. Então eu passei mais de 420 horas de jejum neste mês de março, que durou do dia 1 de março ao 31 de março. Eu passei 420 horas sem comer e sem tomar água. E ter feito isso me trouxe tanto disciplina quanto autocontrole. Por que a disciplina? A disciplina é quando tu consegue fazer alguma coisa mesmo sem estar com vontade. E durante o Ramadã, como eu estava seguindo aquelas regras, eu só poderia comer se não houvesse sol. Então, caso eu deixasse para acordar às 6 horas da manhã, já teria sol, eu não poderia comer. Eu ia ter que esperar às 19h30. Então, eu ia acabar fazendo 24 horas de jejum, porque eu tinha comido às 19h30 e ia ter que esperar às 19h30. Então, ou eu levantava aquele horário, ia comer estando com fome ou não. Muitas vezes eu comia de manhã sem fome. Por quê? Porque de noite eu acabei de fazer uma refeição pesada. Afinal, eu passei 14 horas sem comer, então estava com fome, aí eu como bastante. Se eu comi bastante, eu não vou acordar com tanta fome. Mas mesmo assim eu tinha que acordar e imediatamente comer, sem esperar praticamente nada antes disso. E se eu acordasse mais tarde, eu não ia comer, eu ia passar fome. Então, acorda ou acorda. Levanta ou levanta. Não tem outra opção. A outra opção é passar fome. E quando tu tem uma consequência drástica por não cumprir alguma coisa que exige disciplina, mesmo sem tu estar com vontade, tu tem que fazer alguma coisa, a consequência ela te força a fazer. Então, querendo levantar ou não, estando com frio ou não, cansado ou não importa a hora que eu tivesse dormido, 4h20 eu estava em pé para poder ir comer. Eu estava indo comer, estando com fome ou não. Ou seja, eu me acostumei a, mesmo sem estar com vontade, mesmo estando desconfortável, fazer mesmo assim aquela tarefa que é difícil. E isso desenvolve disciplina. E era mais fácil desenvolver essa disciplina de acordar cedo durante o Ramadã do que em outro momento, porque durante o Ramadã ou eu levantava aquele horário ou eu ia passar fome. Claro que o Ramadã ele é autoimposto, mas eu não ia falhar, né? Com certeza. Não falhei nenhum dia. Então, o Ramadã ele foi um período que eu fiz esse jejum. E esse jejum, tanto pelo acordar cedo quanto pelo comer naqueles horários, ele me trouxe muita disciplina, porque eu tinha que acordar naquele horário. Então agora, se eu preciso acordar cedo, se eu preciso fazer tal coisa, mesmo sem estar com vontade, fazer uma tarefa, eu não vou ficar procrastinando, eu vou fazer sem vontade, porque eu me acostumei a ter disciplina, a fazer sem estar eufórico e animado para fazer aquilo. E também me trouxe muito autocontrole, por quê? Porque durante o Ramadã tu não pode comer durante o dia, mas todo mundo come durante o dia. Eu passei o Ramadã com pessoas tomando café da manhã do meu lado, cozinhando do meu lado. Eu cozinhei durante o Ramadã. E sabe quando tá cozinhando e aí tem um pedacinho ali, tem uma colher que tu lambe, alguma coisa assim? Não pode. Não pode provar absolutamente nada quando tá cozinhando. As pessoas almoçam na minha volta. Não posso almoçar junto. Se eu saio, eu não vou comer fora.
Se alguém me convida para comer fora, eu vou ficar sem comer. Então, é um nível de autocontrole muito grande. Ir no mercado fazer compra, fazer comida, até assistir MasterChef eu assisti. MasterChef não, é Pesadelo na Cozinha. Estando com fome e sem comer. Ou seja, é um autocontrole muito grande você se expor à comida, se expor a um desejo, a uma tentação e resistir, não ceder. Isso cria um autocontrole muito grande. Agora, quando eu sei que eu preciso me controlar por alguma coisa, quando eu sou exposto a algum gatilho, a alguma tentação, eu não vou cair. Por quê? Porque eu sei controlar a fome. A fome ela é fisiológica. Tem hormônios no meu corpo mandando eu comer. Se eu vejo comida estando com fome, eu tenho muitos hormônios e químicas no meu cérebro, no meu corpo, que estão mandando eu pegar aquele elemento e ingerir. E eu estou indo contra as ordens da minha biologia, usando a minha racionalidade. Passar por isso faz com que desenvolva essa habilidade, tanto da disciplina quanto do autocontrole. Teve alguma consequência negativa disso? Teve. Por estar tanto tempo sem comer, eu precisei durante este mês parar a academia, pois mesmo tentando, eu tentei, mas chegando lá eu tinha tão pouca energia no corpo, por estar sem comer mesmo, que eu não tinha energia para fazer força. Era muito cansativo e eu tinha um medo muito grande de desmaiar ou de vomitar se eu fizesse bastante força. E ir para academia para treinar fofo também não adianta de nada, né? Então eu parei com a academia nesse mês. Foi um prejuízo que eu tive. Além disso, é claro, eu acabava tendo maior concentração no período da manhã, ali nas primeiras 8 a 10 horas sem comer, eu tinha mais concentração devido ao jejum, mas após isso a fome ela começava a bater mais forte e aí eu perdia a minha capacidade de concentração tão grande e ficava mais difícil se concentrar para estudar, para ler, para trabalhar, esse tipo de coisa. E para conseguir ter passado por esse desafio, que me tornou capaz de hoje saber dizer para mim mesmo que eu tenho disciplina e autocontrole, basicamente eu usei algumas estratégias de psicologia para manipular comportamento contra eu mesmo. No caso, a meu favor, né? Foi para eu cumprir esse desafio. E eu acho que o mais importante e valioso deles é expor isso publicamente. Então eu falei no meu Instagram, apesar de ser 10 pessoas que olham, eu falei no meu Instagram que eu ia fazer o Ramadã e eu postei lá o Ramadã praticamente todos os dias. Deve ter tido 1 ou 2 dias que eu esqueci de postar, mas não esqueci de fazer. E eu fiz o Ramadã com um compromisso público. Então, se eu falhasse, eu não ia ter só que me olhar no espelho como um covarde, um fracassado. Eu ia ter que expor publicamente para outras pessoas verem, julgarem e apontarem o dedo de que eu havia falhado e eu era um covarde, um fracassado. Então, eu usei essa psicologia ao meu favor para conseguir cumprir esse desafio. Além disso, e certamente eu me esforcei bastante para organizar a minha estrutura em volta disso. Então, eu sabia que eu iria ter que acordar 4h20 para comer de manhã e ficar esse período de jejum. Então, o que eu fiz? Eu fui um mês antes reduzindo o meu horário de sono. Eu estava acordando 7h30 e aí eu fui reduzindo. Eu acordei 7h30. Aí eu estava acordando 7h30. Então eu acordei 7h15. Aí eu fiquei acordando às 7h15 durante 3 dias, depois acordei às 7. Aí eu fiquei acordando às 7 durante 3 dias, depois 6h45. E assim eu fui indo. 6h45, 6h30, 6h15, 6 horas, 5h45, 5h30, 5h15, 5 horas, 4h45. E aí das 4h45 já pulei para as 4h20. Já pulei para as 4h20 e fiquei nesse período durante o Ramadã inteiro. E continuo acordando hoje às 4h20, porque, como eu consegui acostumar, por que perder o hábito, né? Eu sou extremamente produtivo de manhã, para mim é o melhor horário. Então, eu modulei os meus horários para acordar às 4h20. Um mês antes eu comecei isso. Além disso, eu também fui, obviamente, modulando para fazer os meus compromissos mais cedo de tarde, para que eu tivesse a noite livre para dormir o mais rápido possível. Então, se tinha tarefas da casa, se tinha compra, se tinha coisa para limpar, se tinha pendência para resolver,
eu puxei das 17h18 para as 15h16, para que quando chegasse 17h18 eu já pudesse começar a me organizar. Tem comida? Vou fazer comida, vou lavar a louça, vou tomar o banho, vou ficar pronto, vou arrumar o quarto. E aí bateu às 19h30, só falta comer, escovar os dentes e dormir. Então eu deixava as coisas prontas antes para eu poder dormir às 8 horas, 9 horas e conseguir acordar às 4h20. Então eu puxei os compromissos mais para cedo. Obviamente eu podia começar a resolver esses BOs mais cedo, porque como eu acordei mais cedo, eu comecei a trabalhar mais cedo também. Então eu resolvi o trabalho mais cedo, resolvendo o trabalho mais cedo, resolvi os compromissos mais cedo, eu fui puxando tudo para frente para poder me encaixar nesses horários. Organizei também quais seriam as coisas que eu comeria durante as manhãs e quais seriam as coisas que eu comeria durante as noites. E eu fazia o máximo possível para deixar tudo pronto com antecedência. Fazer um dia na semana, deixar pronto para 3, 4, 5 dias, 7 dias. Então eu fui me organizando para poder conseguir fazer isso. Porque se tu começar, quero fazer então esse negócio aí para eu ter disciplina e autocontrole. Aí tu vai lá e posta na rede social que tu vai fazer e no segundo dia tu falhou. Por quê? Tu se acostumou a acordar 4h20? Tu puxou teus compromissos mais para cedo para poder dormir cedo o suficiente para acordar nesse horário? Tu deixou todas as comidas prontas para tu comer nesses horários? Para tu não se atrasar, para tu não ter que dormir mais tarde, acordar mais cedo e ficar com sono e aí prejudicar todo o resto e desandar o negócio? Então, tem que se organizar. Então, é uma coisa que me trouxe muitos benefícios. Foi difícil, mas eu me organizei para isso e valeu muito a pena. Porque presta atenção e pensa junto comigo. Eu troquei 30 dias de dificuldade, apenas 30 dias, presta atenção. O ano tem 365, então em 10 anos tem 3.650. 3.650, 30 dias. Eu peguei menos de 1% disso daí. E com menos de 1% dos 10 anos de vida que eu tenho daqui para frente, dos meus 20 aos 30, por exemplo, com menos de 1%, apenas 30 dias, eu fiz um desafio que me criou um biscoito de disciplina e autocontrole. O que seria um biscoito? O biscoito é de uma técnica que eu li num desses livros aqui, deve ser esse aqui. Esse livro aqui, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, ele ensina várias estratégias para conseguir enfrentar situações difíceis. E uma delas é o pote de biscoitos. O que seriam os biscoitos? Seriam as tuas vitórias. Ou seja, agora, sempre que eu precisar de disciplina para qualquer coisa, eu vou ir na minha mente e eu vou pegar um biscoito de que eu enfrentei o Ramadã. Você acordou às 4h20 e comeu aquele horário e passou aquele jejum, enfrentou isso durante 30 dias. Então tu já fez algo disciplinado. Significa que tu é disciplinado. Logo, qualquer coisa que me exigir disciplina, eu vou lá, pego esse biscoito e aí eu consigo fazer com mais facilidade. Qualquer coisa que me exigir autocontrole, eu vou lá e pego esse biscoito e eu vou conseguir fazer com mais facilidade. Ou seja, eu troquei 30 dias de dificuldade por um biscoito que vai tornar mais fácil eu ser disciplinado em qualquer coisa da minha vida para os próximos 10, 20 anos. Tu consegue entender isso? E pro resto da vida, aliás, né? Tô botando aqui os 10 anos só para ter um parâmetro do quanto isso já é grandioso, mas isso fica pro resto da vida. Então, eu troquei 30 dias de dificuldade por ser disciplinado. Olha o que ser disciplinado pode fazer por mim pelo resto da vida. E aí vai se vale a pena para ti trocar 30 dias de dificuldade, só 30, por isso daqui. Para mim, vale muito a pena. Vale muito a pena trocar 30 dias de dificuldade por uma habilidade que vai servir pro resto da vida para fazer várias coisas que vão ser boas para ti. Tanto que eu vou usar essas habilidades, esse biscoito que eu ganhei do Ramadã, para um próximo desafio que eu vou estar começando em abril, que vai ser um desafio de ficar 21 dias sem usar a rede social para nada que não seja postar. Ou seja, sem consumir conteúdo, apenas postando conteúdo, publicando conteúdo, criando conteúdo. Então vai ser um desafio de ficar 21 dias sem consumir redes sociais. Agora, me diz, se tu for fazer esse desafio, qual a facilidade ou dificuldade que tu vai ter para fazer isso? Agora, imagina eu que tenho esse biscoito na minha cabeça
de que todas as vezes que eu quiser olhar a rede social, que eu te sentir esse impulso, eu vou lembrar, cara, tu fez jejum, tu viu pessoas comendo, tu cozinhou, tu foi no mercado, tu assistiu o programa com comida e tu não comeu. Tu controlou um impulso muito mais forte do que esse. Tu consegue, é bem mais fácil. Cara, tu fez um desafio de 30 dias e tu acordou às 4h20 todos os dias. Tu é disciplinado, tu consegue passar por um desafio de 21 dias. Eu tenho esses biscoitos na minha mente que sempre que eu sentir uma tentação, sempre que eu sentir vontade de desistir, eu vou lá, vou pegar esse biscoito e aí eu vou conseguir superar. Então, é um biscoito que eu ganhei pelo resto da vida e isso vai facilitar para qualquer outra coisa. E agora eu vou fazer esse próximo desafio, tanto porque eu estou precisando reduzir o tempo de redes sociais, eu preciso dar uma regulada a mais nessa parte da dopamina, que é o único vício que eu ainda estou tentando me libertar das redes sociais. E também para provar que realmente esse biscoito do Ramadã de disciplina e autocontrole, ele fica e ele é aplicável em outras coisas. E a partir disso, eu acho que eu não vou mais parar de fazer desafios tão cedo, porque eles são muito produtivos para me ajudar a melhorar alguma coisa de uma forma mais acelerada e mais rápida. Se tu quer fazer esse desafio de 21 dias sem redes sociais junto comigo, para tu começar a desenvolver um pouco de disciplina e autocontrole para próximos desafios futuros, para próximas coisas que tu for precisar de disciplina e de autocontrole na tua vida, eu estou criando um grupo de networking e desenvolvimento pessoal exclusivo para homens. É um grupo no WhatsApp mesmo. E aí nesse grupo eu vou estar convidando os homens para participarem desse desafio junto comigo, para a gente se largar um pouco das redes sociais, parar um pouco de consumir. Se tu quer entrar nesse grupo e participar junto comigo, eu vou estar deixando um formulário aqui na descrição com algumas perguntas para ver se tu é apto a estar nesse grupo, porque eu não quero qualquer um, eu quero homens que estão realmente se dedicando a evoluir e mais algumas coisinhas. Então, clica aqui na descrição e preenche o formulário para ver se tu pode participar para tu vir fazer esse desafio junto comigo. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.